Olá, bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Quero deixar aqui hoje para a sua meditação um versículo que se encontra no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo também de número 12. O apóstolo Paulo nos diz assim: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nós vemos, querido, que o apóstolo Paulo, ele dá 3 conselhos para a igreja, para os irmãos da igreja de Roma. Nós sabemos que esses irmãos estavam passando por grande provação e perseguição ali na cidade de Roma, e Paulo escreve para os encorajar. E Paulo, nesse versículo, depois dos versículos anteriores, do capítulo 12, Paulo dá vários conselhos para os irmãos. Nesse versículo de número 12, Paulo ele dá aqui 3 conselhos para a igreja. Conselhos esses, querido, que servem muito bem para nós aplicarmos na nossa vida no tempo que temos vivido. O primeiro conselho de Paulo é: alegrai-vos na esperança. Paulo encoraja os irmãos de Roma a que no meio daquela provação que eles estavam vivendo, a que eles não olhassem para a provação, mas que eles encontrassem uma esperança e que essa esperança pudesse trazer alegria ao coração dos irmãos no meio do sofrimento. Querido, nós precisamos olhar para o tempo que temos vivido, e eu convido você a não ficar focado apenas nas coisas ruins que têm acontecido nos nossos dias, ou quem sabe em um problema que você tem vivido. Mas eu encorajo você a, no meio do teu problema, no meio da tua dor, no meio da tua dificuldade, a você encontrar uma esperança. Nós precisamos ter a esperança, e essa esperança precisa trazer alegria para o nosso coração. A palavra do Senhor no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, ela nos diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o texto diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque novas elas se fazem a cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus. Querido, nós precisamos nos alegrar na esperança de que as misericórdias de Deus, elas se renovam todos os dias, a cada manhã, sobre a nossa vida. É por isso que estamos vivos, é por isso que estamos respirando. E nos alegramos porque servimos a um Deus que Ele é misericordioso, que as suas misericórdias não têm fim. Nos alegramos, querido, precisamos nos alegrar porque esse tempo difícil que temos vivido, ele é passageiro, querido. Esse tempo vai passar. Tem uma esperança. Não foque a sua visão no problema, mas traga à sua mente, ao seu coração, a esperança de que dias melhores virão. Esse tempo vai passar. Esse tempo não é eterno. Ele vai passar e dias melhores virão em nome de Jesus. O segundo conselho de Paulo, no capítulo 12, versículo 12 da carta aos Romanos, é que nós devemos ser pacientes na tribulação. Talvez esse seja, querido, o nosso maior desafio, porque como é difícil nós estarmos pacientes em meio a uma situação adversa, em meio a uma tribulação. Esse é o conselho do apóstolo, que no meio da tribulação nós estejamos pacientes, nós tenhamos paciência. É normal, é da nossa natureza que no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, no meio da situação adversa, o nosso coração ele é tomado de ansiedade. Nós ficamos impacientes. Quem sabe você está agora impaciente com esse período, com essa adversidade que temos vivido. E muitas vezes, querido, quando nós deixamos o nosso coração ser tomado pela ansiedade e nos tornamos impacientes, muitas dessas vezes nós tomamos atitudes erradas no ímpeto da emoção.
Mas eu convido você, querido, a ter paciência. Não é momento de você estar ansioso, mas tenha paciência. Espera no Senhor. O salmista, no Salmo 40, no verso 1, o salmista Davi nos diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não age em meio à impaciência. Deus não age em meio à ansiedade. Deus age quando nós descansamos nele. Deus age quando nós tranquilizamos o nosso coração em meio à adversidade. Querido, tenha paciência. Tenha paciência. Eu sei que é difícil ter paciência no momento de adversidade. Mas o conselho de Paulo para nós é que nós tenhamos paciência. Aquieta o teu coração. Tenha paciência. Esse tempo vai passar. É só um período de tempo ruim que estamos vivendo. Mas nós precisamos ter paciência, né? E esperar. Mais uma vez eu digo que dias melhores virão. E o outro e último conselho de Paulo, o terceiro conselho de Paulo é: perseverai na oração. Nós sabemos, irmãos, que orar é um grande desafio. Muitas vezes nós oramos por uma causa, nós nos colocamos diante de Deus e apresentamos diante de Deus uma causa, talvez uma situação que nós estamos vivendo, e muitas vezes o resultado da nossa oração ele não vem de imediato. Muitas vezes Deus não responde de imediato à nossa oração ou à nossa petição. E muitas vezes, como nós oramos e não vimos o resultado, o normal é que nós venhamos desistir de orar. Às vezes paramos porque não vemos o resultado da nossa oração no tempo que nós queremos. Mas nós precisamos entender que Deus, querido, Ele não age no nosso tempo. Deus age no tempo dele. Deus tem o tempo certo dele agir, dele operar, dele vir de encontro à nossa vida com o nosso milagre, com a resposta da nossa oração. Portanto, querido, nós precisamos aprender a perseverar na oração. É orar, orar, orar e perseverar. Ainda que a resposta da tua oração não tenha chegado, continue orando, continue clamando, continue pedindo, continue invocando o nome do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar, orar continuamente, de forma contínua nós precisamos orar. Não desista de orar pela tua família, não desista de orar, querido, pela porta que você tem buscado, que ela se abra. Não desista de orar pelo seu ministério, não desista de orar por nenhuma área da sua vida. Sabe por quê? Ainda que hoje a resposta não tenha chegado, ela virá, ela virá. No tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, Deus vai agir em teu favor. Então, querido, eu queria deixar esses 3 conselhos para você nesse dia. No meio dessa dificuldade que talvez você tenha enfrentado, os 3 conselhos são, querido: alegre-se na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fique com Deus, em nome de Jesus.